em breve. Só um momentinho. Nilva Munhões iniciou a gravação. Sim, pronto. Então, se já está gravando a nossa apresentação e discussão aqui no nosso projeto de extensão. E a apresentação de hoje vai ser de Daniele Fernandes, com a temática Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde, SUS, que é uma publicação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde, e especificamente do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, né, publicado em 2009. Então, agora, Daniele Fernandes, que é uma das nossas alunas extensionistas, vai fazer a sua apresentação, que vai durar de 20 a 30 minutos, e depois vamos discutir a temática que ela apresentou. Pode começar, Daniele. Certo. Então, temos como título esse documento, Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde. E para iniciar a resenha do documento, é interessante saber de que tipo de documento é esse que estamos falando. É uma revista? É um livro? É um artigo? Então, esse documento trata-se de uma cartilha cuja elaboração, informações e distribuição pertence ao Ministério da Saúde, juntamente à Secretaria de Atenção à Saúde e o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, que estão aí sediados em Brasília, e está aí na sua primeira edição de 2009, constando 500 exemplares. Pela época, né, a dificuldade do acesso à internet é de se esperar realmente que esse conteúdo seja mais impresso. Mesmo assim, eu tentei encontrar uma versão online deste documento na própria biblioteca do Ministério da Saúde, que eles oferecem, né, pelo www.saude.gov.br/BVS, mas, infelizmente, eu não consegui encontrar. Tentei lá por todos os descritores, não foi possível. Então, fui para uma pesquisa no Google e acabei encontrando no blog, dá os créditos aqui, Davidson Lopes, informação, comunicação e entretenimento. E é uma pena, né, fazer aqui esse parêntese logo no início, essa dificuldade de acesso. O que está disponível no blog está bem desorganizado, é o mesmo PDF que a professora nos enviou, e dificulta um pouco a leitura. Mas vamos lá. Como está estruturado a cartilha? A cartilha, ela apresenta aí, começa com a apresentação, que vai constar a justificativa, o objetivo e o público-alvo, e depois ela começa uma série de conteúdos estruturados em tópicos, do que estamos falando, quais são as principais causas das deficiências, o que é e quais são as deficiências, como igualar as oportunidades na sociedade, quais são as ações e os serviços de saúde do SUS para as pessoas com deficiência, saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência, acessibilidade e inclusão social nos serviços do SUS, e, por fim, respostas às questões mais frequentes. A cartilha ainda conta com as referências e um glossário bastante importante para o público-alvo que eu vou abordar mais à frente. Então, vamos para a apresentação da cartilha. Como eu já havia adiantado, constei com a justificativa, com o objetivo e o seu público-alvo. E essa cartilha foi feita foi um resultado de inúmeras indagações feitas pelos usuários do SUS sobre as ações de promoção e assistência à saúde da pessoa com deficiência, assim como os processos de reabilitação, acessibilidade e dispensação de órteses e próteses e fornecimentos de bolsas de osteotomia.
E ela usa muito como base essa Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que foi instituída aí pela Portaria 1060, de 5 de junho de 2002, que é uma portaria que está voltada para a inclusão das pessoas com deficiências em toda a rede do Serviço Único de Saúde, e ela vai se caracterizar por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção da pessoa com deficiência. E aí a cartilha não traz quais as diretrizes dessa política, mas eu resolvi colocar aqui na apresentação, na resenha, por eu entender que está muito baseada nessas diretrizes. Então, nada seria mais justo. Que são promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência, capacitação de recursos humanos. E aí agora vamos para o público-alvo, que vocês já devem imaginar, mas vamos mencionar que são as pessoas com deficiências e seus familiares, conselhos e entidades de defesa, profissionais da rede básica de saúde. É uma cartilha que tem uma linguagem bem simples, porém ela traz muitas informações importantes para esse público, e eu não soube nem classificar se era uma cartilha educativa, se era informativa. Eu acho que houve aí uma mescla, até de orientação também, e, por que não, de reflexão. Ela traz muita reflexão, como vocês vão ver. Inclusive agora, no primeiro tópico de conteúdo, que é do que estamos falando. E ela traz aqui essa frase: você já reparou? Todos os seres humanos são iguais, mas cada pessoa é diferente de todas as outras. E é a pura verdade, né? Somos todos seres humanos iguais, mas temos características que nos fazem únicos, né? Temos os mesmos direitos, ou pelo menos devemos ter. E o que é que nos faz único? Então, temos aí as histórias de vida, os traços de personalidade. Esses traços de personalidade vão depender muito de onde nascemos, das condições de educação que tivemos, de trabalho, e de qual sociedade estamos inserida. E aí a sociedade e os seus governos devem assegurar aos seus cidadãos igualdade e oportunidade em todas as situações de vida, incluindo, claro, as pessoas que apresentam alguma dificuldade. A cartilha traz vários exemplos de tratados que utilizam desses aspectos aí, sobre a coordenação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que buscam reconhecer os princípios de igualdade. São vários, mas vamos nos deter ao que mais importa no momento, que é a temática principal, que é sobre as pessoas com deficiência. E aí ela traz algumas diretrizes, a exemplo, Declaração dos Direitos das Pessoas deficientes, que é uma resolução de 1975, Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, normas sobre a equiparação de oportunidades para as pessoas com deficiências e, principalmente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, adotada aí em 2016 pela ONU. E é bastante interessante essa convenção, que ela traz muito isso do respeito, da dignidade, da independência da pessoa, da liberdade de fazer suas próprias escolhas. Então, foi uma convenção e é muito importante aí para a história. E essa convenção, ela conta com 50 artigos, que o Brasil contribuiu para a formulação desses 50 artigos. Em 2007, o Brasil assinou todos os 50 e se comprometeu com eles.
E em 2008, esses artigos aí passaram a fazer parte da Constituição Federal do Brasil. A cartilha traz esse dado: o Brasil encontra-se dentro de 1/3 dos países membros da ONU, que dispõe de legislação para as pessoas com deficiência. Talvez esse dado esteja um pouco desatualizado, mas vamos levar em consideração que a cartilha é de 2009. Então, vamos encontrar alguns dados que precisam de atualização. Mas aí, desde então, após esse assinado, o Brasil vem se comprometendo com várias ações, como avanço na educação inclusiva, atenção em saúde, reabilitação, e aí nessa reabilitação vamos incluir órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, implementação de políticas de ações afirmativas, como exemplo a cota para inclusão no mercado de trabalho, adaptações em ambientes físicos e meios de transporte para cada tipo de deficiência, e adaptação nas formas de comunicar as informações, aí, principalmente para os deficientes visuais e auditivos. A cartilha menciona que muito ainda deve ser feito, e é verdade, né? Em 2009 já se tinha essa consciência que muito precisava ser feito, e ainda hoje, em 2020, muito ainda precisa ser feito, né? Para que essas pessoas tenham acesso aí à renda, a emprego, à escolaridade, à saúde, de forma igualitária, e que, acima de tudo, tenha aí uma superação de preconceitos e de discriminação. Vamos agora para o segundo tópico de conteúdo, que são quais são as principais causas das deficiências. Então, uma pessoa ela pode apresentar vários tipos de deficiência, né? Deficiência física, auditiva, visual, intelectual, ou múltiplas, né? Pode ser percebidas ao nascimento, como também adquirida ao longo da vida. E muitas dessas poderiam ser evitadas. Vamos mencionar isso mais à frente. E aí ela traz alguns dos principais causadores de deficiência: fatores hereditários e genéticos, doenças transmissíveis, como rubéola, meningite, sarampo, doenças crônicas, a exemplo temos Alzheimer, Parkinson, câncer, perturbações psiquiátricas, desnutrição na infância, né, seja por carência de vitaminas, carências de ferro, violência na família, na comunidade e no trânsito associado ao abuso de álcool e drogas, acidentes de trânsito e de trabalho, assim como também quedas de idosos, aí no caso quedas de idosos, agravamento de condições físicas impostas pelo envelhecimento em si, e as más condições de vida na periferia das cidades e áreas rurais. Esse último tópico é um tópico interessante porque é pouco mencionado, né? No nosso dia a dia a gente pouco associa a um causador de deficiência, mas vamos imaginar pessoas que vivem aí em uma situação onde não há água tratada, não há uma alimentação adequada, não há um esgoto sanitário, uma coleta de lixo. Então, são situações que muitas vezes a gente não associa como causadores de deficiência, mas sim estão associados. E aí, logo em seguida, ele traz o que é e quais são as deficiências. Na verdade, nesse tópico, ele só traz um dado do censo, e mais uma vez é um pouco desatualizado, um pouco não bastante, onde 24,5 milhões de pessoas, que vai corresponder aí a 14,5% da população brasileira, tem algum tipo de deficiência, segundo o Censo Demográfico de 2000, era o censo disponível na época, e aí ele traz mais algumas informações, onde 48% dos 14,5% apresentavam em alguma deficiência visual, 23% deficiência motora, 14% deficiência auditiva, 8% deficiência intelectual,
e 4% deficiência física. Me chamou a atenção esse número bastante expressivo de deficiência visual, mas eu dei uma olhada no censo de 2010 e a deficiência visual ela ainda continua com um número bastante expressivo. E aí, só para título de atualização, o censo de 2010, hoje temos, aliás, hoje não, em 2010, um dado de 45,6 milhões de pessoas, correspondendo aí a 23,9% declararam ter pelo menos um tipo de deficiência. Quase que dobrou, né? Chegou perto esse número. O quarto tópico de conteúdo é como igualar as oportunidades na sociedade. E a cartilha traz uma frase: as pessoas com deficiência não devem ser consideradas doentes, mas sim em situações especiais. E aí, como igualar essas oportunidades? Adaptando os ambientes, permitindo o livre acesso de todos. E aí podemos citar rampas, semáforos com sonorização, corredores, portas adaptadas, assim como também os transportes coletivos, pensados de uma forma que possam possibilitar que todas as pessoas utilizem desses serviços. Mais outro exemplo: serviço em ambiente público ou coletivo tornando-se cada vez mais acessível a todos. Eu vou até fazer um acréscimo aqui de privados também, né? Por que não? Como praças, escolas, as unidades de saúde, ginásios de esporte. E a acessibilidade, ela não está apenas voltada a ambientes físicos e imobiliários. Ela vai além. E o acolhimento humanizado nos serviços públicos faz parte desse processo de igualar as oportunidades. Escolas sem discriminação, material didático disponível em formatos acessíveis, desenvolvimento e utilização das linguagens acessíveis, que no caso temos aí o Braille e a Libra. É interessante que, nesse momento que estamos vivendo, muitos sites já estão se adaptando, e eu acho que esse momento está sendo um pouco importante, talvez muito, nesse processo de adaptação dessas linguagens que são pouco utilizadas. No tópico 5, quais são as ações e os serviços de saúde do SUS para as pessoas com deficiência? E as pessoas com deficiências, assim como qualquer cidadão, devem e podem procurar os serviços de saúde quando necessitarem. E aí, a cartilha elenca 3 principais ações, que são assistência à saúde, reabilitação e prevenção de deficiências. Então, vamos por partes. Primeiro, a assistência à saúde. E o que é que contamos aí? Contamos com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que foi criado em 2018 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de apoiar e consolidar a atenção primária no Brasil. E os núcleos, eles são compostos aí por equipes multidisciplinares, o que permite uma discussão de casos clínicos, uma construção conjunta de projetos terapêuticos, bastante interessante. E aí temos o NASF-1, formada por 5 ou mais profissionais, dentre eles médicos, educadores físicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais. O NASF-2, que é formado por no mínimo 3 profissionais, que podem compor o NASF-1, com exceção da categoria de profissionais médicos. E aí, mais uma vez, está um pouco desatualizado, porque hoje já temos o NASF-3, que
O que vai determinar o que cada município terá, se é o NASF1, NASF2, NASF3, é a quantidade de equipe de saúde da família e a equipe de atenção básica. Aqueles municípios que têm mais de 5 a 9, tem o NASF1. Aqueles municípios que têm de 4 a 2 vão possuir o NASF2. E em 2012 foi criado o NASF3, que permite que qualquer município que tenha pelo menos uma equipe de saúde da família possa ter essa equipe. Fazendo parte também da assistência à saúde, temos encaminhamento para serviços de referência, quando houver necessidade, e a inclusão da assistência aos familiares. Essa inclusão é muito importante e, às vezes, é pouco falada, né? Porque o que é que compreende essa inclusão dos familiares? Vão ter aí apoio psicológico e social, assim como orientações para a reabilitação, orientações também para as atividades do dia a dia, e um suporte especializado em situações de internamento hospitalar ou domiciliar. Então, essa inclusão também da assistência aos familiares das pessoas com deficiência é muito importante para a assistência à saúde. E é pouco comentada. Temos agora a prevenção de deficiências, que são ações realizadas para influenciar positivamente nos fatos que causam as deficiências e evitar a progressão de uma deficiência já existente. Né? A cartilha traz um dado que 40% dos casos graves de deficiências intelectual e 60% das deficiências visuais poderiam ter sido evitadas com medidas preventivas. E quais seriam essas ações, né? Cuidados especiais com a gestação, parto e o primeiro ano de vida do bebê, ações para melhoria da alimentação e nutrição, campanhas de vacinação contra doenças transmissíveis, programas de segurança nos ambientes de trabalho, campanhas e medidas contra a violência nas cidades e no trânsito, campanhas para o envelhecimento saudável. E aí esse nível de prevenção está sobre a responsabilidade das secretarias municipais, que vão desenvolver através das unidades básicas, e, claro, com as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. E agora o terceiro tópico é a reabilitação, que são ações que visam ao desenvolvimento das capacidades e das habilidades pessoais, promovendo o máximo de independência e participação da pessoa com deficiência na sociedade. E é realizado também nesse processo de reabilitação por equipes de multiprofissionais. A reabilitação ela tem como princípio a universalidade, que significa que toda e qualquer pessoa, sem nenhum tipo de discriminação ou exclusão, tem direito aos cuidados de saúde, acessíveis na rede de serviços públicos no SUS, proporcionando oportunidades de inclusão e melhoria geral na qualidade de vida das pessoas. O sexto tópico de conteúdo é saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência, onde a sexualidade é um direito próprio da condição humana e deve ser vista sem preconceitos, incluindo a pessoa com deficiência. Existe um mito, né, que pessoas com deficiências não exercem a sua sexualidade, mas isso só mostra uma falta de despreparo, uma falta de informação das famílias e até mesmo dos profissionais de saúde. E como consequência, né, essas desinformações acaba gerando uma maior exposição a riscos para a saúde das pessoas com deficiência. E como é que podemos evitar isso? Pela capacitação dos profissionais de saúde, uma abordagem com naturalidade e conhecimento sobre os vários aspectos da sexualidade, que aí podemos citar afeto, saúde sexual, gravidez,
planejamento familiar e exercício da maternidade e paternidade. No 7º tópico de conteúdo, temos acessibilidade e inclusão social nos serviços do SUS. E é baseado nesses dois princípios, igualdade e equidade, que prevê aí modificações na sociedade para todos, né, sem distinção, e onde as pessoas possam desfrutar de uma vida de qualidade, onde a maior convivência sem discriminação é maior a inclusão. A acessibilidade tem como objetivo permitir ganhos de autonomia e de mobilidade, eliminar barreiras que envolvem atitudes de preconceito e discriminação, que ocorre muitas vezes, até por boa parte da população e também por profissionais da saúde. E para isso, é fundamental que as unidades de saúde disponham de acesso físico e mobiliário adequado, adaptações ambientais relacionadas à comunicação e profissionais capacitados e sensibilizados para acolher e cuidar das pessoas com deficiências. No 8º e último tópico de conteúdo, temos as respostas às questões mais frequentes. E aqui eu vou só citar algumas das perguntas, até para não ficar muito extenso, mas algumas delas são: a pessoa com deficiência deve ir regularmente ao médico? Quais são os direitos da pessoa com deficiência no SUS? As pessoas com deficiência têm direito à assistência odontológica pelo SUS? O que se deve fazer para receber órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção pelo SUS? As pessoas com deficiências podem participar dos conselhos de saúde? Onde buscar mais informações? Essa foi a única pergunta que eu coloquei aqui, a resposta, pela importância dela. E a cartilha traz vários sites onde as pessoas podem buscar aí, mais informações, mas essas e mais várias outras perguntas que constam na cartilha são respondidas, sanando dúvidas aí de várias pessoas. Aí finalizo com as referências da cartilha e o glossário, que eu não coloquei aqui. E eu vou finalizar a apresentação com essa frase, que é um recorte da cartilha, aí, como vocês podem ver, da página 5. Tem essa imagenzinha dessa menina linda, Laura, e tem a seguinte frase: as sociedades devem se modificar de modo a atender às necessidades de todos os seus membros. Uma sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais ou pessoais. É isso, e obrigada. Nós é que agradecemos, Daniele, por sua apresentação, que foi, assim, correta e precisa, né, comunicando os dados essenciais, né, dessa questão, que é a informação, né, por parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde aos usuários com deficiência, né, mas que também os profissionais da saúde deveriam ler para saber o que o SUS, digamos assim, tem como diretrizes, né, e como ações gerais voltadas para as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, assim, é uma cartilha para o público em geral, né? E, assim, é interessante porque, assim, a partir de uma cartilha como essa, a gente pode, digamos, fazer uma análise crítica do que aquela cartilha, que, no caso, ela não foi reeditada, não foi revisada de 2009 para cá, o que essa cartilha ela tem digamos assim, de positivo para os usuários, o que em sendo atualizada seria importante incluir a essa cartilha. Então, acho que também é possível, a partir da análise dessa cartilha, né, que você vai mandar por escrito, fez por
pôr agora no vídeo, vai mandar por escrito, o que é que a gente poderia discutir em torno dessa cartilha, né? Então, eu acho que, assim, também a apresentação foi bem organizada e a exposição oral foi bastante clara. Eu anotei alguns aspectos aqui, que, só para comentar, eu acho, assim, dois aspectos, assim, um aspecto muito importante é sobre a questão do acesso, né, que ela coloca, das dificuldades que tem de acesso, e a gente sabe que uma das prerrogativas, assim, do SUS, né, é garantir o quê? O acesso ao usuário, né? Ainda mais o usuário que enfrenta tantas barreiras como é o usuário que tem deficiências de qualquer dimensão, né, de qualquer tipo, né? Então, você colocou também a questão, né, eu acho que foi já no final da apresentação, aqueles níveis, né, de assistência à saúde, de reabilitação e de prevenção, né? Então, esses eu acho que são os tópicos-chave, né, das ações e das diretrizes para o atendimento da pessoa com deficiência, né? E, assim, para que se parta de uma linha de cuidado integral à saúde desses usuários, né? Com suas necessidades que são particulares, né? Agora, assim, como é uma cartilha voltada para o usuário, assim, para o público em geral, a gente não tem muitos dados sobre, assim, como que serão feitas a partir do profissional de saúde, né, a implementação de diretrizes, né, e de protocolos de atendimento, né, os fluxos assistenciais. Por quê? Porque isso aí não é uma informação para o público em geral, é para o público, digamos, para o profissional de saúde, né, para o serviço, para a instituição. Então, esse é um aspecto que vamos, assim, que seria a próxima abordagem, né? Quer dizer, essa aí é uma visão que está sendo mostrada para o usuário e para o público em geral. E a questão do acesso, né, que eu coloquei assim como bastante importante aí no documento, na cartilha, o acesso ao serviço de reabilitação, porque como a gente está trabalhando no nosso projeto no hospital universitário, é um serviço de atenção terciária, né, que tem um serviço de reabilitação, né? Então, eu acho assim que nesse sentido aí, a partir do nosso projeto, requer a visão de que a gente precisa também conhecer o perfil da nossa clientela, ou seja, quem é a clientela, o público-alvo do nosso projeto? Os usuários atendidos no HU, na parte ambulatorial do HU, e que têm deficiências. Então, a gente precisa conhecer. Na verdade, a gente já fez um projeto anterior de extensão, que foi bastante duradouro, né, professor Maroja, foi o projeto Cuidar, em que a gente trabalhava junto com a assistência social, com o fisioterapeuta, em relação aos idosos que tinham deficiência e os seus cuidadores, que eram internados, os idosos eram internados na enfermaria de clínica médica do nosso hospital universitário. Então, começamos, eu acho que, eu não me lembro se foi em 2008, acho que foi em 2008, até desse trabalho a gente resultou em um artigo publicado, e em 2008, e depois, como a gente acabou se dedicando a outros projetos, esse projeto foi à frente com o pessoal do Serviço Social e da Fisioterapia. Então, o nome é Projeto Cuidar, né? E lá, nesse Projeto Cuidar, a gente levantou o perfil, então esse artigo publicado foi justamente sobre o perfil da nossa clientela. Então, é importante que a gente também pudesse fazer essa avaliação, se não existe nada ainda publicado, o perfil da nossa clientela, não é? E a questão que eu anotei aqui também para comentar é sobre a questão da reabilitação. Tem tudo a ver com a reabilitação também, né, o nosso projeto. Então,
que você mostrou bem claramente aí que a reabilitação envolve medidas de prevenção da perda, né, funcional, como você viu desde a fase do pré-natal, né, a prevenção, como a perda, digamos assim, a diminuição, né, da progressão dessa perda quando ela acontece, e também melhorar a recuperação da função, uma vez perdida, digamos assim, tentar recuperar. Então, a reabilitação envolve tudo isso. E essa sua apresentação me fez ficar, assim, com dois aspectos bem, assim, que eu acho que deveria ganhar bastante destaque. Um já tem, né, que é a acessibilidade. O outro que deveria ganhar bastante destaque no nosso projeto, que é a questão da reabilitação, né? Embora esse prefixo ré, ele é alvo de algumas críticas, né? Deveria ser, que depois a gente pode discutir, mas essa questão da reabilitação no nosso HU, da modalidade de reabilitação auditiva, visual, física e em outros tipos de reabilitação, né? O paciente idoso que tem problemas cognitivos e tudo mais. Então, é a partir da leitura dessa cartilha, que você depois vai enviar a resenha, né, para a gente, digamos assim, ver a possibilidade da gente incluir como um capítulo do nosso e-book, e depois ver a questão vista do ponto de vista do profissional de saúde e da instituição em relação a essas diretrizes e fluxos de trabalho, e pensar eu estava pensando muito na questão do acesso, né? Mas acho que acesso e reabilitação, né? Inclusive o acesso à reabilitação, que deveria ser um dos destaques do nosso projeto, e não estava ainda muito claro, e com sua apresentação, para mim, acho que ficou bem, bem evidente, né, a importância desse outro foco, certo? Bom, então eu termino aqui meus comentários. Foi muito boa a sua apresentação. É uma pena que eu acho que houve um desencontro aí com Renata, porque, na verdade, estamos fazendo essa telereunião no dia que não foi o dia marcado, que é a quarta, mas porque ontem foi feriado, não é? Então passamos para hoje para que não ficasse uma semana mais sem termos reunião. No caso, essa é a nossa terceira reunião do projeto. Então, Cândida, você gostaria de acrescentar? Reabilitação. Eu vou só perguntar. Esse termo muito importante, muito bom. Certo, ok. Maroja está, acho, corroborando. É fundamental. É porque acho que no projeto, no nosso projeto, como foi escrito, está assim, com um enfoque muito em acesso. Mas a gente tem que ver que é o acesso à reabilitação, já que o HU é um hospital terciário. O acesso à reabilitação é uma coisa complexa. Exatamente. Claro. Uhum. O seu som não está muito bom, Maroja, mas deu para entender. Cândida, você gostaria de complementar? Eu gostaria de parabenizar a Dani, foi uma excelente apresentação. E eu achei a cartilha muito relevante. E apesar de assim, muita coisa que está descrita na teoria não existe ainda, não é praticada na realidade, mas essa cartilha traz uma visão bem holística, bem completa, assim. Sim, acho exato. Exato. Atenção à saúde, à reabilitação e também à prevenção, né? Então, essa cartilha, e como o Daniel mostrou no início, né, assim, o acesso a essa cartilha não é muito bom, né? Então, é uma questão que também você, Daniel, você inclua na sua resenha crítica isso, certo? Como você falou agora na sua apresentação. Então, eu vou encerrar a gravação, tá certo? Mas ainda vamos falar sobre só pequenos detalhes para encerrar a nossa telereunião. Está bem? Deixe-me ver aqui, interromper.